Jesus falou para as multidões, mas concentrou-se num grupo reduzido de homens que fizeram um impacto revolucionário no mundo. Eu falei com um pastor demoradamente, na segunda-feira, que é um líder. Se eu vos dissesse o nome, vocês iam dizer assim: não é essa pessoa. É das pessoas mais reconhecidas neste país, do setor pentecostal. Um grande amigo meu. Ele estava tão desanimado, tão frustrado, que ele dizia: olha, eu vou fazer as malas, vou-me embora. Cansei de Portugal. E é português. Eu disse: oh rapaz, tu estás maluco ou quê? Não podemos fazer isso. É a longo prazo. Nós somos transformistas, não somos revolucionários. Nós acreditamos que algumas vezes temos que passar por dentro de um casulo e ficar lá até que alguma coisa aconteça. E ser lagarta não é grande coisa, para não. E andar a rastejar o ventre não me parece assim grande. No meu caso, não me parece mesmo nada interessante, não é? Mas o Ministério tem dessas coisas também. Essa esperança de que havemos de apresentar alguns perfeitos em Cristo não sai da nossa agenda, tem que estar lá, temos que ficar com isso, não é? Isso pode animar-nos poderosamente a evangelizar. Alguns, o Senhor nos tem dado para nós conseguirmos algo de extraordinário nas suas vidas. O Senhor nos tem dado alguns. Quanto mais não sejam os filhos. Se nós conseguirmos fazer isso com os filhos, não é? O Senhor certamente sairá glorificado. Outra motivação. É possível evangelizar por temor a Deus e pelo seu juízo. É possível. Há uns que é por sentido de obrigação, outros pelo temor a Deus, pelo seu juízo. Os sentimentos de amor para com Deus e o homem são tão fortes que nos dão um sentido de obrigação que nos motiva. Portanto, às vezes o facto de sabermos que somos responsáveis diante de Deus e de sabermos que um dia responderemos a Ele por todo o nosso serviço, desperta em nós sentimentos de temor. Ezequiel 3. Certo? E isso aconteceu com Ezequiel, que foi advertido por Deus com palavras fortes que o levaram a decidir viver ou não com as consequências da sua negligência. E olha aí a negligência. Jonas decidiu evangelizar apenas depois de uma amarga experiência dentro de um grande peixe. O ventre do peixe e a sua teologia, diz o meu amigo Valdir Steornagel, a teologia da barriga do ventre, ou a teologia do ventre do peixe, é uma coisa fantástica. Não é? Jonas 2. É possível evangelizar então por sentido de dever e obrigação a Deus, por temor a Deus e pelo seu juízo, e é possível evangelizar pelas razões erradas. Sabiam disto? O apóstolo Paulo fala disto. Numa das cartas de Paulo a uma igreja nova, ele notou que alguns tinham proclamado o Evangelho por inveja. Invejosos a pregar o Evangelho. Eu conheço alguns. Não é novo? Não é? Porfia. Filipenses 1,15. Agora, ele diz uma coisa em Filipenses 1,18. Que importa? Que importa? E nós passamos a vida a mandar pancada aí nessa gente toda dos púlpitos. Certo? Há igrejas que os sermões evangelísticos é dizer mal da Igreja Católica. Os sermões doutrinários é falar mal da Universal, ia falar mal dos Testemunhos de Jeová, ia falar mal destes e daqueles. Não tem nada a dizer que tem para dizer. É dar pancada nos amigos e mais nada. O mais importante para Paulo era que o Evangelho fosse proclamado. E ele alegrou-se porque o que é certo estava a ser feito, apesar de ser feito com motivos errados. Isto é uma grande lição. O apóstolo... Certo? Agora, a
A minha proposta é que devemos evangelizar por amor a Cristo e aos perdidos. Essa supera todas as outras motivações. Amor a Cristo. O crente maduro encontra no amor a Cristo e, por consequência, aos perdidos, o grande motivo da evangelização. Portanto, por esta ordem, amor a Cristo e amor aos perdidos. Amor a Cristo e amor aos perdidos. Paulo disse que o amor de Cristo constrangia, não foi isso? A persuadir os homens à fé. E demonstramos o nosso amor a Cristo na medida em que fazemos o que Ele nos manda. Ninguém pode dizer que ama a Cristo senão... João 15, 14. João 15, 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já agora o 10. José, lê lá o 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Estão a ver aqui a relação, o amor em relação direta com a obediência. Estes elementos aqui. Tá? Amor a Cristo. Parece que, segundo o 1 João, o que motivava e provocava o apóstolo João a proclamar o Evangelho era um desejo de incluir o maior número possível de pessoas dentro do reino de Deus. Agora, se vocês não conseguirem ter outras motivações, olha, eu vou dar-vos umas. Uma ordem expressa por Jesus. Chega. Onde é que encontramos essa ordem? Na Bíblia. Mateus 28, 18 a 20. Segundo, devemos lembrar o valor e a condição das almas sem Cristo. É só ligar a televisão. Amém? Para Deus, uma só alma vale mais do que o mundo inteiro. Temos que ler. Mas deixa as 99 e sai em busca de uma só que estava perdida. Ok? Portanto, o valor da alma. As três coisas perdidas. Podia ser que assim os discípulos percebessem. Jesus contou 3 parábolas de coisas importantes que foram perdidas. 3. De uma vez só, para ver se o pessoal captava. Mesmo assim, não captaram. A ovelha, a dracma e o filho. É o capítulo dos achados e perdidos. É dos achados e perdidos. E mesmo assim não captámos. Porque nós cuidamos das 99 e não vamos buscar a centésima. Certo? E não celebramos. Não celebramos sempre que uma coisa perdida é achada. Ok, outro fator que, se não servir outros, temos. Lembrar a extensão da obra. O mundo. Jesus definiu o campo de trabalho aos seus discípulos. A evangelização seria a sua tarefa. O caos moral e espiritual dos nossos dias deve nos impulsionar. A depravação tem-se multiplicado como nos dias de Noé. A depravação tem-se multiplicado como nos dias de Noé. Crime, prostituição, guerra, ódio. O caos espiritual é manifesto a despeito de tanta religiosidade. Já repararam? 25% da população mundial nunca ouviu falar de Cristo e cerca de 8.000 grupos étnicos ainda não sabem o que significa o nome Jesus. São 3.000 e poucos, mas depois desdobrados numa classificação mais rigorosa dos antropólogos, dá 8.000 grupos étnicos. É muita gente. Outro motivo para, se não quiserem ir pela motivação do amor a Cristo e aos perdidos, os recursos espirituais que nós temos. Jesus não apenas enviou os seus discípulos, Ele os capacitou, deu-lhes poder espiritual, conforme Atos 1:8. É o Espírito de Deus que convence os pecadores e nós temos recebido esse Espírito. É o Espírito de Deus que convence e nós temos recebido esse Espírito. Nós temos. Ou não temos. Lá está. Ou somos pescadores ou somos peixes. E agora façam um gesto.